Vá. Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esse momento da aula de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. Eu sou a professora Lilian Toyota, que vou acompanhá-los, né, nessa disciplina. Deixa eu pegar aqui o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. A professora tá high-tech. Vocês conseguem ver a minha tela? A professora, ela tem um pouco de problemas no Teams, viu, gente? Ela não sabe o que está acontecendo. Tá aparecendo para vocês o meu compartilhamento? Sim? Multimatérias, pois é, Luana. Ainda bem que você falou que eu sou multimatérias, né? Você, a professora é uma bombril, ela faz de tudo. Aparecendo, que bom. Então, tá bom. Vamos começar, então, a nossa conversa de hoje. Qualquer coisa, vocês, eu acho que vocês conseguem também admitir os colegas que vão entrando, né? Aparece um admite aí para vocês podem ir inserindo o povo na aula sem problema nenhum. Não vou ficar nem um pouquinho brava com vocês, na verdade, vocês vão me ajudar bastante. E aqui no chat eu já, daqui a pouquinho, como eu estou olhando a minha apresentação, eu não consigo olhar as duas coisas. Eu sou multitarefas, mas eu não sou multipercepções de mundo, né? Mas vamos lá, então, falando um pouquinho da metodologia do ensino da língua portuguesa e pensando na alfabetização, né? Quando a gente olha essa disciplina dentro, né, da alfabetização, ela se torna essencial, né, para o processo de ensino-aprendizagem. E é nesse momento em que a criança ela está tendo o primeiro contato, né? O primeiro contato com a palavra, com a escrita, quer dizer, com a própria cultura da escrita, né? E eu sempre comento que nessa fase, né, quando a criança ela está nesse processo escolar, né, que é a entrada na escola, que é o processo de alfabetização, o professor ele se depara, né, com uma demanda que é além da criança, que é também a família. A família ela fica muito ansiosa para que a criança ela seja alfabetizada, né? E eu comento o seguinte: se a família ela soubesse a verdade, ela não faria isso, né? Se ela soubesse o quanto isso pode de alguma forma prejudicar, ela não teria tanta cobrança em relação à alfabetização da criança, né? Se ela o processo de escrita, ela se preocuparia um pouquinho mais à frente. E por que eu digo isso, né? Porque eu falo assim que ser mãe, ser professora me ensinaram algumas coisas. Então eu comento que se eu soubesse que os meus filhos iriam falar mãe para o resto da vida, de formas constantes, eu nunca tinha falado para eles falar mamãe. Nunca. Nunca. Né? Hoje eu falo assim, nossa gente, por que eu ensinei vocês a falar? Eu devia ter falado assim, mudinho, tá tudo bem. Por quê? Porque existe uma consequência em relação a isso, né? Quando a gente pensa nesse processo da alfabetização, a ânsia da família é tão grande que às vezes ela coloca naquela criança uma preocupação muito grande sobre esse processo da escrita e processo da leitura, e acaba trazendo para a criança, se ela não tem uma boa letra, se ela não reconhece determinadas letras, se ela não reconhece determinados números, começa a ter uma cobrança. E isso vai para o professor também. Porque aí começa. O professor não está acompanhando o material didático, o professor não é bom, o professor é isso, o professor é aquilo. Então, eu sempre comento, nesse período, a gente tem que ser um bom observador sobre esse processo, né, de alfabetização, todo o processo, efetivamente, e também esse olhar familiar, né, e ter sempre aquela noção. O que o meu aluno, ele precisa saber efetivamente
no, na idade que ele tem, na série em que ele está, para que eu não queime fases, né? É o grande queimar as fases aí. Bom, vamos lá. Então, lembrando, né, então, algumas considerações iniciais em relação à disciplina. A estrutura da disciplina tem a AO1, que são 4 atividades no valor de até 1 ponto, né? Lembrando que a atividade dissertativa e avaliação AO2, ela tem apenas uma possibilidade de realização, então tenham cuidado com isso, né? Olhem com calma mesmo, tá? E o valor da AO1 é de 4 pontos, cada atividade com 1 ponto, e a AO2 tem o valor de 6 pontos, né? Então, só para lembrar que essa disciplina é uma disciplina semestral, né? Então, ela vai no decorrer do semestre, a gente vai ter os encontros, os fóruns, e eu vou falar um pouquinho que a gente tem um momento diferenciado também nesse semestre, que é uma nova proposta e que também, de alguma forma, auxilia vocês nesse processo de entendimento da disciplina e entendimento da disciplina dentro do contexto escolar. Isso é bem legal. Bom, lembrando, né, que tem aquele negócio chamado CPA, que é a avaliação do coordenador de curso, da instituição, do professor, né? E a CPA ela já está aberta, né? Então tem um prazo aí, eu não vou lembrar bem a data, mas tem um prazo para vocês realizarem essa avaliação. Pode falar mal da professora Lília, a professora Lília não liga, mas ela acredita que é para melhorar. Entretanto, eu gosto que falem bem, é verdade. Eu fico muito melhor quando vocês falam bem de mim. Entretanto, se falar mal é porque eu mereci também, né? Então, preciso melhorar. Mas é legal vocês participarem da CPA, por quê? Porque a CPA, ela possibilita que a instituição, ela comece, né? Ela tenha momentos de reflexões sobre todos os processos. Então, às vezes, é alguma coisa que acaba não prejudicando, mas acaba atrapalhando a vida do cotidiano, e acho que é legal, e é sempre bom por isso, né? Mesmo quando é algo em relação, às vezes, a linguagem. Então, muitas coisas que quem está de primeiro semestre já vem percorrendo, né? Vocês são quarto, então vocês passaram praticamente o período pandêmico nessa realidade, que é a realidade da gente home office, mas, né, fazendo as aulas e tudo, né? Para nós, para quem teve um pouco antes, estava ainda na FAM, então a gente tinha momentos que as aulas eram feitas lá e tudo, né? Então tem uma diferença, a diferença foi mínima. Então vocês não sentiram muito isso, acredito eu. E, enfim. Então é legal participar da CPA por isso, né? Então, por favor, participem da CPA, participem da CPA, participem da CPA e participem da CPA. Avisem os colegas, participem da CPA. Bom, então eu vou trazer um pouco sobre o plano de ensino e aprendizagem. O plano está dentro, né? Algumas pessoas, elas sempre comentam assim, professora, qual que é a diferença do plano de aula, né, e do planejamento pedagógico, né? Então, o plano de aula eu sempre considero, né? E o planejamento de aula, planejamento da disciplina, são similares, apenas são nomes, né? Que são próximos ali que a gente usa. Então, plano de ensino, que é as diretrizes para essa disciplina. Então, no nosso plano de ensino, a ementa a disciplina contempla os fundamentos do ensino da língua portuguesa no processo de alfabetização, tendo como referência a linguística, o letramento e os princípios teóricos da psicologia cognitiva, numa abordagem psicossocial. Então, a gente vai conversar sobre como esse processo ele é construído da alfabetização, né? Como cada fase ela tem que ser respeitada, e como a gente observa, né, esses aspectos linguísticos dentro daquele cotidiano do estudante mesmo, da criança, né, da construção. Ela vai fazendo um processo de construção.
Objetivos do macro, né? Reconhecer as contribuições da linguística nos fundamentos do ensino da língua portuguesa na alfabetização, aprender o significado do letramento no fundamento do ensino da língua portuguesa na alfabetização, identificar nos princípios teóricos da psicologia cognitiva numa abordagem psicossocial as contribuições aos fundamentos do ensino da língua portuguesa na alfabetização e descrever as contribuições inovadoras dos teóricos da alfabetização no mundo. Então, esse é o macro da disciplina. Então, cada um desses itens aí, eles são contemplados dentro dos e-books em discussões teóricas para chegar nessas percepções, tá? Falando um pouquinho da questão dissertativa, alguns de vocês já fizeram, né? Já foi corrigido, outros estão fazendo, outros estão para corrigir. Então, nós estamos nesse processo. Lembrando que a questão, a dissertativa e a atividade 2, elas ficarão abertas até abril. Então, cuidado só com o prazo. Até muitos de vocês receberam uma mensagem minha falando assim, olha, passando para lembrar que ainda não foi identificada. Isso a gente gera um comunicado para dar um alerta para o estudante que tem aquela disciplina que ainda ela não foi realizada. É claro que eu entendo e compreendo que tem um processo, né? Que é aquele processo em que vocês leem o material, fazem as anotações, fazem as leituras com calma para poder ir para o processo de escrita, tudo bem, né? Então, a mensagem que eu mandei, ela é realmente um alerta, né? Então, na nossa questão dissertativa, tem um texto 1, né? E tem um texto 2. Os dois textos, eles tratam sobre a questão do processo de escrita dentro dessas coisas aqui, que a gente utiliza. E, por acaso, as nossas crianças utilizam também, né? Essas coisas aqui que a gente utiliza. E aí, o que acontece? Nessa atividade, é uma reflexão de como o professor ele precisa olhar isso aqui, né? Será que é uma ferramenta ou será que é um lazer? Então, hoje a gente percebe que, eu comento que a cada geração, a gente percebe que as babás elas são outras, né? Então, algum tempo atrás era o DVD, hoje é o Netflix, que você põe a criança lá na frente, ela fica, e aí agora é YouTube, e aí você tem que ter um controle do que a criança vê no YouTube, então tem os aplicativos. Como que é tudo isso? E como é que o professor ele tem que olhar para tudo isso, né? Então, a questão, percebam que ela tem, né, 3 partes, né? Então tem lá, considerando os textos apresentados, reflita sobre a ideia já em curso em algumas experiências de alfabetização no Brasil, inserindo atividades digitais. Leve em conta que os jogos digitais podem despertar e incentivar o avanço na leitura e na escrita, e atenda ao que se pede nos itens a seguir. Então, são 3 itens, né? Tomem cuidado com isso, né? Vejam se você está respondendo cada um dos itens. Então, o primeiro item é produzir ideias para justificar o planejamento de atividades digitais na alfabetização como aliadas da função social da cultura escrita. A gente não pode negar em nenhum momento, né? A gente pode falar que, assim, isso aqui não contribui. Contribui. As atividades digitais, né? Lembrando que a linguagem, ela é uma linguagem que ela é imagem e também é a escrita, né? O processo da escrita são por 2 formas de linguagem, a verbal e a não verbal, elas são parte do nosso cotidiano. E a criança, ela está inserida nesse mundo, né? Então, a gente vê situações da criança, ela participando de TikTok com a família, né? E ela faz a construção, e crianças muito jovens trazendo são tiktokers já. Então, isso faz parte da cultura escrita. Tecnológica, sim, né? Contemporânea, sim, mas, e também rica, né? Então, observar que já faz parte do processo da alfabetização. Eu, como professor, eu não posso desconsiderar esse contexto social
no processo de alfabetização, né? Então, a criança ela tem acesso. Então, qual é a importância? E às vezes a família também precisa entender isso. Isso é bem, bem importante, né? Porque a família percebe o celular como um lazer. E os últimos tempos, né, inclusive com a pandemia, mostrou que esse processo não é um processo, o celular ele não é somente algo para lazer, ele é também um recurso de aprendizado. E se ele é um recurso de aprendizado, ele precisa ser trabalhado de forma diferente, né? Então, a maior dificuldade dos professores, em sua maioria, dentro desse contexto que foi pandêmico e que ocorreu, foi se adequar a essa realidade. Por quê? Porque para muitos era uma realidade que não era necessária, entretanto mostrou-se que podia, e podia de uma forma eficiente, né? Claro que a gente sabe que existem outras demandas aí sociais que acabaram de alguma forma prejudicando, enfim. E, entretanto, a gente sabe que é uma ferramenta possível, né? Na B, organizar ideias sobre a necessária capacitação do educador mediador para ser capaz de elaborar atividades com uso de jogos digitais durante o processo de alfabetização. Como o professor deve se capacitar para a utilização das ferramentas digitais. Vejam, a gente tem hoje uma demanda comum, que é aquela que o professor ele é responsável por sua capacitação. Entretanto, a gente não pode esquecer que a capacitação ela é um item obrigatório dentro da LDB. E quem é que tem que dar essa formação é o poder público, são as políticas públicas, né? Então, essa capacitação elas tem que ser de acesso a todos os professores, de uma forma ou de outra, mesmo em instituições privadas, né? Então, isso é importante da gente observar, tá bem? Então, estejam sempre atentos. Então, eu, professor, preciso de formação, preciso estar atento às novas tecnologias, preciso, fato. Mas também a instituição, ela também tem que dar, de alguma forma, a possibilidade em que eu possa me capacitar, né? Então, é sempre, eu comer 50-50, né? 50-50. Eu e instituição, né? É uma troca e é uma troca justa, tá bom? Bom, e a última, desenvolver ideias sobre a importância do uso das atividades digitais, favorecendo o reconhecimento das relações grafema-fonema, a compreensão global de palavras e textos, possibilitando as crianças alfabetizandas a ampliação do entendimento da estrutura e funcionamento da língua portuguesa e do sistema gráfico do português. Então, esse item, eu tenho que pensar ideias de atividades digitais, em que se envolva a questão da alfabetização. Então, esse item 3, esse item C, ele é mais uma discussão para que você possa criar, pensar e refletir numa atividade. Então, como o Facebook, como o Instagram, como um jogo de alfabetização específico, como uma história específica, ela pode ser utilizada dentro desse contexto, né? Então, só para a gente ter um pouco mais de, né, observações em relação a esse conteúdo aí, tá bom? Bom, nesse semestre a gente tem um material complementar, esse material complementar ele vai ser disponibilizado a partir da semana que vem, e é uma interlocução, né? Então, é uma reflexão minha e da professora Ana Bernardino, que está trabalhando com vocês a questão do ensino da matemática nos anos iniciais, na educação infantil, minto. E aí, o que acontece? E aí, a gente vai fazer um conteúdo para vocês complementar, observando como essas duas disciplinas, elas andam juntas no decorrer, né, do processo escolar, e como eu olho os materiais que são disponibilizados na escola. Por quê? Porque a gente tem contextos escolares que, às vezes, a escola dá muito. Da formação, da material, dá.
Sim, tem, é farto. Né? Eu vou lá, tem EVA, tem não sei o quê, tem cartolina, tem. Tudo tem. Agora, tem contextos escolares que não tem. E aí a gente vai discutir nesses contextos escolares que não tem como eu vou preparar as minhas aulas, né? A partir de quais ferramentas eu vou pensar sobre isso, tá bom? Então, esse é uma perspectiva aí para vocês refletirem, né? Que vai ser disponibilizado. Então, o material complementar vai ser disponibilizado na próxima semana. E aí, já com esse material complementar, vocês podem, até quem está na escola, está participando de contextos de estágio, pode tentar, né, aplicar para ver, enfim, a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Fórum de discussão. Lá no fórum de discussão, eu trago a questão da BNCC e as possíveis práticas para o ensino da língua portuguesa. Gente, a gente fica, muitas vezes, a gente não consegue fazer a relação, isso é muito comum, tá? Eu olho a BNCC e falo assim, caracas, what is this? O que é isso? O que eu vou fazer com isso? Vou queimar, vou jogar fora, né? Vou amaldiçoar a professora Toyota porque ela falou que eu tenho que ler o raios da BNCC. Entretanto, ele é documento obrigatório e ele serve em todos os contextos educacionais. Então, eu paro e reflito sobre a BNCC da língua portuguesa na educação infantil. Tudo bem? Então, esse é o link que eu deixei disponibilizado lá para vocês. E aí tem lá, né, um vídeo introdutório, que é de uma professora falando sobre a BNCC, enfim, traz ali na educação infantil. E eu faço algumas considerações. Eu fiz um vídeo também fazendo algumas considerações sobre isso. E peço o quê para vocês, né? A partir das reflexões dos documentos disponibilizados, reflitam sobre as possíveis práticas para o ensino da língua portuguesa na educação infantil e como os campos de experiência podem ser observados nessas práticas. Então, olha só, quando a gente olha a BNCC para a língua portuguesa, tem lá leitura de não sei das quantas, né, escrita, bababá. Isso tudo são competências. E tem os campos de experiência, né? Que é o eu, a experiência com o meio. Então, tem lá também os campos. O que vocês têm que observar? Que prática que é possível, e eu acho que isso é a coisa mais difícil que a gente tem no nosso trabalho enquanto professor. Pensar nesse documento e olhar a prática, olhar que atividade é possível, né? Então, se eu coloco lá um fantoche, eu trabalho com língua portuguesa? Sim ou não? O que vocês acham? Quando eu estou utilizando lá o teatro de fantoche, eu estou trabalhando com língua portuguesa? Responde aqui para mim, sim ou não? Sim, quem mais? Estou trabalhando com língua portuguesa, legal. Então, a maioria concorda comigo que sim. Beleza. Então, se sim, quais as competências da BNCC que eu estou trabalhando? Esse é a grande sacada. Eu não olho o documento para procurar a prática, eu olho a prática para olhar o documento. Eu preciso conhecer o documento, veja. Entretanto, se eu olho a prática, a partir da prática, eu levo para o documento, né? Então, esse é o grande lance. Olha a prática. Que prática é possível, né? Então, fantoche então o teatro de fantoche faz parte da língua portuguesa? Faz, professora. Coloca aqui para mim quais são as competências da BNCC. Nossa, tem uma, essa aqui. Essa é uma competência dessa prática. Então, essa discussão que é legal a gente ter. Por quê? Porque normalmente a gente faz o documento, assim, a gente faz o movimento contrário. O pessoal olha o documento e fala assim, ai, mas o que eu vou criar nessa competência aqui? Não sei. O que eu vou criar? Não sei nem o que é essa competência, não entendo o que é essa competência.
Aí ele fala assim, fala, puxa vida, eu não consigo criar. Não, não é isso. Então, olhem assim, qual é a prática possível de língua portuguesa? Bom, isso aqui. Eu posso trabalhar com cards, sabe aqueles cards das crianças que elas andam, né, por aí, de Pokémon, né, Naruto, sei lá, essas tranqueiradas aí. É uma prática de língua portuguesa? É uma prática de matemática também? Mas aonde que ela está dentro ali? Pô, aí eu volto lá no documento. Pô, essa aqui. Põe uma. A gente sempre escolhe uma, duas, no máximo três competências da BNCC para pautar uma determinada atividade. Entretanto, as atividades estão aí. Então é essa discussão que eu espero lá no fórum, né? O que eu espero que traga ali de ideias e de trocas também. Porque hoje nós estamos com uma demanda educacional. Vamos lá, né? Eu sempre comento que nós vivemos em realidades. Então é o seguinte: todo momento de crise econômica e social, todo momento, isso na história, dentro da nossa história, enquanto educação, todo momento de crise social e econômica sempre dá um boom na educação, sempre dá uma contratação assim louca, porque falta profissional, tá? Nós estamos vivendo isso hoje. Então, hoje, você tem uma demanda de contratação até de profissionais que estejam em formação, né? Cada diretoria de ensino, ela tem reagido de uma forma diferente. Então, o que acontece? Eu tenho que ter sempre atividades meio que na manga, sabe? Tipo mágico de Oz. Tá aqui, ó. Tá aqui a mágica. Tem que ter isso. Então, nesse espaço também, eu gostaria que a gente fizesse esse tipo de troca. Troca de atividades, troca de ideias. Por quê? Porque nós aqui estamos em compartilhamento e em construção. Então, é muito legal para vocês também isso, tá? Eu vou trazer aqui dois relatos que estão lá dentro do fórum, né? Eu vou responder esses relatos lá. Entretanto, eu acho legal trazer essa participação aqui, que é importante as ideias construídas, né? Em relação aos textos e vídeos, a leitura das partes da BNCC, podemos refletir sobre como é importante respeitar a bagagem que a criança traz e sobre as interações que devemos fazer em relação à família, comunidade, sobre todos os acessos à informação que ele teve e vai adquirir partindo do ponto que entrou na escola. Fato, o conhecimento prévio, né? Aquilo que a criança leva para a escola. Que tipo de atividade que eu posso fazer a partir disso? Poxa, eu posso fazer a criança fazer uma entrevista. Nossa, usando o celular, né? Ele põe ali para gravar, grava a entrevista, ela entrevista. Olha que coisa muito legal. E eu posso colocar isso dentro de um projeto maior na escola, né? Em que a comunidade participe. Olha que legal. A partir dessas informações e nos apropriando dos saberes dispostos na BNCC, no que tange o campo de experiência, informações tão importantes ali relatadas sobre como orientar a criança e como usar as suas habilidades, como eu, o outro e com nós. Então, já tem aqui o campo de experiência que é da educação infantil. Então, eu consigo já unir a competência, então a minha dissocia a competência, olha que legal, ela trouxe competência, o campo de experiência, e a gente está discutindo aqui possíveis atividades, né? Principalmente a língua portuguesa, que é tão profunda, e ao mediarmos a leitura escrita, como está no tópico que estudamos, devemos levar em conta todo o conhecimento da criança, sua vivência, e adaptar e interagir com seus saberes, para que ela possa adquirir novos conhecimentos e desenvolver suas habilidades, respeitando seus anseios e interações. Nos apropriando dos eixos estruturantes dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento nas interações, para que a criança tenha para se fazer, seja de conviver, explorar, brincar e expressar-se, né? E da Fabiana, a Fabiana traz que a questão que a criança, dentro da nova organização, ela é o centro do processo educativo, né? E ela tem a interação com o todo, né? Então, é eu em relação aos outros. Olha que legal, também trouxe esse tópico aí desse campo.
E aí, observando, né, que aqui em relação à língua portuguesa, então, estão a leitura e a escrita feita pelos próprios estudantes, né, pela criança. Então, em que ela tem a importância das práticas de comunicação oral, né? E que essas práticas de comunicação oral eu consiga levar para um processo de reflexão. Então, aquela questão do será que eu falo errado? Será que eu falo certo? É isso, tá, gente? Então, por favor, participem lá do fórum de discussão, vamos discutir ideias, vamos trazer informações, vamos construir juntos, tá? Bom, falando da nossa disciplina e do e-book 1. O que é a linguística? A linguística, ela estuda a linguagem nas suas múltiplas formas, né? A linguagem verbal, a não verbal, a visual, a audiovisual. Então, tudo é linguagem, tudo que nos cerca é linguagem. E tudo isso faz parte de um processo de comunicação, né? Então, o que acontece? Para que eu seja um ser social, eu preciso estar em torno e saber, né, o processo da linguagem. Então, se eu não tivesse ensinado os meus filhos a falarem mamãe, eles de alguma forma eles iam aprender, né? Ia continuar me chamando de mamãe de qualquer jeito. Mas só para a gente entender por que os processos eles são necessários. Porque eles são os processos comunicativos. Por isso que crianças que têm dificuldades na fala, na escrita, no cognitivo, enfim, diversas dificuldades, elas têm um processo também de problema de comunicação, né? Por quê? Porque a linguagem é isso, eu preciso do outro para que eu possa me comunicar. É que nem eu cheguei aqui e falei para vocês, gente, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo meus slides? Se eu não obtenho resposta, eu compreendo o quê? Que não. Percebam? E aí, podia ser que eu não tivesse ninguém aqui, eu tivesse uma pessoa e ela tivesse meio desconectada, enfim, coisas que as aulas, né, nos permitem, que a pessoa esteja fazendo múltiplas tarefas. Deve ter alguém cozinhando, deve ter alguém fazendo, pondo a roupa para lavar, porque é de noite, né, gente? Então a gente tem essa coisa de vou ali fazer alguma coisa, né? Então, isso é algo bem importante da gente pensar. E aí, fazendo esse processo, eu considero que tem um processo comunicativo, que eu preciso dessa troca. Então, a linguística ela vai pensar na linguagem, nos processos comunicativos e o que interfere esses processos comunicativos, tá bom? A função social da cultura escrita e o papel do educador mediador na alfabetização. Gente, aí entra a importância da cultura escrita. Então, assim, podem perceber na frase da família e de pessoas, quando a pessoa ela não escreve bem, eles falam que a pessoa ela não faz parte da sociedade. Então, fazer parte da sociedade é você ter o letramento, e ser alfabetizado e ter o letramento. Muito mais ser alfabetizado do que ter o letramento. A gente vai entrar nessa discussão bem breve aqui nessa aula, mas é isso. Então, a cultura da escrita, ela é nos colocada como obrigatória. Eu não tenho escolha se eu posso ou não aprender determinada coisa. Eu tenho que. E eu tenho que, e eu tenho que saber bem. Porque se eu saber mal, eu sou excluído. Então, aí a gente vê as continuidades. Então, as contratações, determinado cargo não contrata a pessoa que tem até o ensino médio, não contrata, e as pessoas vão tendo formações, porque precisa complementar, precisa estar inserida socialmente. Tudo bem? Bom, e o professor, ele acaba sendo o mediador disso, né? Ele acaba entrando nesse processo de alfabetização e tendo que ter a responsabilidade de dar o tempo ao tempo, de falar que cada um tem seu tempo, de trazer aprendizagens significativas, de demonstrar que aquilo é prazeroso, né? Então, tudo isso envolve esse papel de mediação.
As perspectivas contemporâneas do ensino da língua portuguesa na alfabetização. Hoje a gente observa o seguinte, a gente percebe o quê? Que a criança ela precisa aprender a partir dos gêneros. O que é isso? Dos gêneros textuais ou gêneros discursivos. O que é isso? É quando a criança ela aprende a partir de um texto pronto. Então eu apresento um calendário. O calendário é um texto? É. O calendário é um texto, né? Então até eu falei calendário porque eu tenho um aqui, gente, bem aqui na minha cara crachá. Então, o que acontece? É um texto? É, eu tenho que saber interpretar isso? Eu tenho que saber interpretar isso. Então, isso é bem importante, essas relações, né? E aí, conforme eu vou tendo essas relações, a criança ela vai compreendendo determinados significados. E aí ela vai conseguindo colocar, né, dentro de um processo de aprendizado. Então, quando eu mostro o calendário, eu vou trazer o calendário aqui só para a gente poder perceber. Então, quando eu mostro para a criança que tem as letras, né? E aí eu vou trabalhando as letras, vou trabalhando o nome do mês, os dias, né? E ela vai fazendo a marcação do dia que passou, onde está, como é que determinadas informações de datas comemorativas elas aparecem. Isso é uma forma de letramento e de estar socialmente. Olha que coisa importante da gente observar. Então, calendário é um gênero? É bobo, né? Porque eu acabei pegando aqui de exemplo na hora. Então, só para a gente poder entender o porquê, qual é a perspectiva contemporânea, que é trabalhar os gêneros textuais, né? Estrutura e funcionamento da língua portuguesa, o sistema gráfico do português, quer dizer, essa questão do A, B, C, D, quer dizer, e isso de uma forma que ela vai construindo progressivamente, né, conforme, então a gente vai acabar entrando mais à frente dos nossos e-books, a gente vai acabar entrando mais especificamente na questão do sistema gráfico, né, como ele é construído, como ele é percebido. Então a gente já sabe que a nossa língua ela vem do latim, então como essa língua ela foi evoluindo, quem faz a língua são os falantes, então a língua ela é viva, né? Então isso é importante a gente observar também. E eu acabei? Não, acabei não. Estou aqui. Os fundamentos da então no nosso e-book tem os fundamentos de ensino da língua portuguesa. Eu tenho que trabalhar sempre 4 habilidades no ensino, tá? Que é oral, comunicação escrita, leitura e esqueci. Ouvir. Ah, lembrei. São as 4. Deu bug. É que eu lembro em English. Ai, sorry. Então, eu sempre penso nas 4 habilidades, né? Que é o ouvir, falar, escrever e ler, né? Então, a Luana traz a seguinte pergunta, e bem pertinente a pergunta, né? Muito pertinente. Professor, ensinar as letras isoladas é errado para a alfabetização? Olha, tem teorias, tá, Luana? O que a gente sempre comenta é que se tenha sempre uma perspectiva o quê? Você mostra as letras separadas, mas elas juntas, como elas são. Ai, desculpa, gente, estou me arrumando na cadeira. Juntas, como elas são, o que elas constroem, tá? Então, eu vou trabalhar B com A, Bá, B com E, B com IB, B com Obó, B com Bu. Aí você tem, normalmente a gente tem nas salas, né, da alfabetização, você tem aqueles cards maiores que vai bola, né? E aí eu vou trabalhando eu trabalho cada uma das letras, mas eu vou também trabalhando com esses aspectos fonéticos e fonológicos de fala. Então eu posso trabalhar separadas, né, com as letras móveis, até a gente tem aquela questão das letras móveis, e poder trabalhar também essa questão de trabalhar com a construção da palavra. Então, isso é uma perspectiva já contemporânea, eu não trabalho mais isolado.
esse isolado era aquela questão da cartilha do Caminho Suave, que tem uma crítica enorme em relação a isso. Entretanto, tem pessoas que gostam pra caramba, né? Então, não é errado, entretanto, é legal você trabalhar a palavra, ela dentro do contexto, tá? Sim. As cartilhas, elas foram retiradas. Na verdade, agora eu falo que existe um mercado negro de caminho suave, né? Caminho suave não pode mais utilizar. As pessoas, elas camuflaram a caminho suave em outras formas. Mas o que é legal observar? Que ela precisa ser... eu falo que é dá um upgrade nela, assim, né? Então eu coloco ela dentro da. Então, o menino brincou com a bola, sabe? Tá lá, e aí. Porque tem muitas críticas em relação a isso, né? E como o professor ele compreende também determinada prática em relação à linguagem. Então, por isso que essas cartilhas, que eram as antigas, que nós fomos alfabetizados por elas, né? Elas são tão criticadas, porque elas tornaram as crianças alfabetizadas, entretanto, elas não são letradas, né? E o que é esse letramento? É o entendimento da língua sobre ela mesma. A gente vai acabar tendo um momento que a gente discute com mais afinco isso, né? Mas eu acho que é bem legal a gente pensar que esse processo de aprendizado, ele é um processo que ele tem que estar dentro de determinado gênero e dentro de determinado contexto, ele não pode ser isolado, tá? Um outro aspecto também que se tem dentro do e-book de vocês é a história da escrita, os sistemas da escrita, a escrita alfabética, isso é legal, né, para vocês entenderem como é que foi essa construção histórica da escrita, como é que isso vai ocorrendo, como é que isso vai passando entre as pessoas, né? Então, tá, o e-book atende isso, bem legal. E eu trago aqui a questão, né? O que os alfabetizadores precisam saber sobre leitura e realizar o ato de ler em busca da diversificação. Eu comento que leitura, ele não é um processo mecânico, ele é um processo de entendimento, tá? Então, quando eu coloco aqui, né? Não tem nada que eu possa usar. Que inferno, gente. Professor que não faz nada, não deixa nada preparado na aula. Mentira. Ninguém tem exemplo prático, né? Então, tem lá. Quando eu coloco assim, né? Leia o texto. Aí, o professor pega aqui até esse livro aqui, para quem não conhece, é Professor Reflexivo no Brasil, né? Que é da Selma Garrido, Pimenta, bem legal, né? Traz toda essa questão das didáticas e tal. Bom, vou pegar aqui a introdução, tá? Só para fazer uma leitura. Só do primeiro parágrafo, tá? Este livro nasce da produção coletiva dos mestrandos e doutorandos, alunos da disciplina que ministramos no programa de pós-graduação em Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e da Universidade Católica de Goiás, nos anos de 2000 e 2001, como resposta a um conjunto de questionamentos nossos e que foram ampliados durante os cursos. Por oportuno, inclui textos de 3 outros autores preocupados com a mesma problemática. Ponto. Legal. Poxa, eu preciso... Tem pessoas que leem isso e elas não conseguem entender isso, né? Então, o que é mestrando? O que é doutor? Então, ela tem que fazer um recorte por palavras para ela ir podendo fazer essa construção. Então, quando a gente fala de leitor proficiente, leitor apto, é aquele leitor em que ele lê a primeira, ok, entendi, segue o jogo, para próximo. Aquele leitor que ele para palavra por palavra para poder entender, ele é um leitor que ele tem problemas na alfabetização, né? Então, quando a gente faz essa observação de diversificação no ato de ler, é porque eu preciso que o meu leitor, o meu aluno, ele se torne um leitor proficiente. Se ele precisa ser um leitor proficiente, ele precisa ter
uma diversidade de gêneros para que ele possa ler, tá? Então, ele lê um texto maior, ele lê um texto menor, ele lê uma receita, ele lê um bilhete, ele escreve um bilhete, ele escreve uma receita, ele escreve um texto, ele escreve uma redação, ele escreve um comunicado, e assim vai, né? Eu tenho que tirar, eu vou ensinando, conforme eu vou ensinando para a criança, eu vou tirando essa questão dele ser uma criança que copia apenas, mas ele se torna também agente do aprendizado dele. A gente vai ter um momento mais específico. E quais as habilidades almejadas na língua portuguesa no processo de alfabetização, né? Que é o quê? O aluno ele tem que saber ler, escrever, ouvir e falar. São as 4 habilidades que eu preciso, tá certo? E é isso que eu tenho que trabalhar. Então, a minha aula, ela sempre tem que ter uma variedade entre escrever, ler, ler e ouvir, ler e expressar, né? Então, tem que ter sempre de 2 a 3 habilidades. Eu não posso trabalhar em uma aula com uma habilidade apenas. Eu tenho que trabalhar sempre, no mínimo, 2 habilidades em cada aula para poder fazer crescer essa alfabetização e que se torne um processo mais significativo. Gente, eu falei para caramba, estou assim no meu limite do horário, me desculpem, né? Tem dúvidas, inquietações? Tá tudo bem? Para quem entrou depois, boa noite. Sejam bem-vindos, eu estou indo embora também. Dúvidas? Não? Tá tudo bem? Luana, pegou então? Te ajudei nessa dúvida? É legal vocês observarem isso também nas práticas escolares, né? Como é que isso tem sido construído? Porque eu compreendo que tem que ser trabalhado o gênero textual, mas será que dentro dos contextos escolares está sendo trabalhado o gênero textual? Ou ainda estamos trabalhando com a aprendizagem em que ela é, né? Essa aprendizagem que é tão discutida que ela não é efetiva. Isso é importante da gente observar, tá bem? Gente, fica aqui o meu muito obrigada. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana, um bom feriado para todas e todos. Fiquem bem, saúde e paz sempre. Obrigada, gente, e até mais.